Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, do centro da cidade de São Paulo. Indicadores antecedentes da economia brasileira têm alta e a previsão de que a retomada continue no próximo ano. Os índices da Fundação Getúlio Vargas têm alta na percepção atual da economia e também com relação ao futuro. O Banco Central volta a pregar precaução com relação às moedas digitais. Segundo o presidente do BC, Ilan Goldfein, as altas constantes das moedas com grande procura têm características de pirâmides financeiras e risco iminente de bolha. Hoje, a Bitcoin, a moeda virtual mais popular, fechou a 16.375 dólares. E a ONU está preocupada com o lixo eletrônico gerado no mundo todo sem a contrapartida de descarte regular ou da reciclagem. O cenário econômico está no ar. Você já parou para pensar em quanto lixo eletrônico passamos a produzir com as novas tecnologias? Quer dizer, aquele computador velho, aquele celular velho que você tem, aquela televisão nova que era nova há 2 anos e você trocou e você não sabe o que fazer com aquilo. Bom, enfim, essas novas tecnologias que incorporaram vários produtos dentro de casa, os americanos chamam isso de gadgets, mas é a mesma coisa. Aquele celular velhinho, o videogame antigo do seu filho, essas coisas todas. Será que esse lixo é reciclado ou simplesmente descartado? A Organização das Nações Unidas, a ONU, acaba de lançar um relatório com esses dados e eles são preocupantes. A Vanessa Casalino está na redação da TV Brasil aqui em São Paulo e conversa conosco e nos atualiza sobre este assunto. Vanessa, boa noite. Boa noite, Piotto. O relatório foi produzido pela Universidade da ONU e também pela União Internacional de Telecomunicações. E, de fato, é preocupante, como você disse. Em 2016, foram produzidas mais de 44 milhões de toneladas de lixo eletrônico, um crescimento de 8% desde 2014. Para a gente ter uma ideia, entre esses materiais estão baterias, plugs, televisões, painéis solares, celulares, computadores. Lixo equivalente ao peso de quase 5.000 torres Eiffel, segundo a pesquisa. E de todo esse material, apenas 20% foi reciclado no ano passado. O mais inacreditável é que esse lixo é composto de materiais recuperáveis e valiosos, como ouro, prata, cobre, platina e paládio, que são simplesmente descartados. Ainda de acordo com o relatório, cerca de 4% do lixo é jogado em aterros sanitários. A maior parte, 76%, acaba incinerada, mas em operações informais e provavelmente inseguras, segundo a pesquisa. Entre os países que mais geraram lixo eletrônico per capita estão Austrália e Nova Zelândia. A Europa ocupa o segundo lugar e os países da África estão entre os que menos produzem. Até 2021, a previsão é de que o descarte do lixo eletrônico aumente em cerca de 17%, Piotto. E as vendas no varejo caíram quase 1% no mês de outubro. Essa foi a maior queda desde 2008. Os dados são do IBGE e foram divulgados hoje. O repórter Maurício de Almeida tem mais informações agora no Rio de Janeiro. Maurício, bem-vindo, boa noite. Olá, Piotto, boa noite. Pois é, as vendas no varejo recuaram 0,9% no mês de outubro, depois de uma alta de 0,3% que foi registrada em setembro. Como você falou, foi a maior queda desde 2008. Isso, segundo os pesquisadores do IBGE, aconteceu por conta das promoções da Black Friday. Os consumidores ficaram retraídos no mês de outubro quando viram aquela grande quantidade de anúncios de ofertas na Black Friday que ia acontecer no mês de novembro. Portanto, deixaram de comprar em outubro, guardaram dinheiro para aproveitar as ofertas da Black Friday. Foi o que os pesquisadores do IBGE analisaram. Tanto que as maiores quedas foram registradas em produtos mais anunciados nas promoções da Black Friday, como roupas e calçados, que tiveram uma redução nas vendas no mês de outubro de 2,7%, e móveis e eletrodomésticos, que recuaram 2,3%. Mas, em comparação com outubro do ano anterior, os números foram positivos, sinal que as vendas estão sendo retomadas quando fazemos essa análise anual. A alta, em comparação com outubro de 2016, foi de 2,5%. Essa foi a 7ª alta consecutiva na comparação mês a mês no ano anterior. Portanto, é o comércio, pouco a pouco, retomando as vendas, os consumidores voltando a consumir um pouco mais. Tanto que esse ano, em 2017, o acumulado de alta nas vendas ao varejo fica em 1,4%. Agora vamos esperar os números de novembro para perceber se realmente a Black Friday impulsionou o comércio e em novembro fechou com uma alta mais elevada. Piotto.
Muito obrigado, Maurício. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, falou hoje sobre os riscos das moedas virtuais, como, por exemplo, o Bitcoin, a mais conhecida das criptomoedas. É exatamente esse o nome de uma moeda virtual, o nome técnico dela é criptomoeda. Para Ilan, as moedas virtuais podem representar a típica bolha e pirâmide financeira, com altas vertiginosas, como o mercado tem vivenciado, e grandes quedas no futuro. O presidente do Banco Central também reforçou que as moedas virtuais não têm lastro, ou seja, nada daquilo é baseado em alguma coisa física, é apenas a confiança de quem compra e de quem vende. Não possuem bancos centrais que lhe confiram segurança, ou seja, alguma operação que passe pelo banco, e não tem regulação, o que eleva o seu risco. Hoje, uma Bitcoin está cotada em 16.373, agora é o valor atual, 373 dólares. Apenas uma Bitcoin. E há pouco menos de 10 anos, em 2008, o mundo sofreu sua mais recente crise econômica mundial. Pouco antes daquela crise, o mundo vivia num excesso de liquidez, o que quer dizer muito dinheiro no mercado, ou seja, muito dinheiro disposto para investimento, que levavam os bancos do mundo a conceder muitos empréstimos a um alto risco de retorno, ou seja, muito dinheiro emprestado sem exatamente ter certeza que aquele dinheiro voltaria para o investidor. A bolha estourou quando começou o movimento contrário do empréstimo, ou seja, de tentar recuperar os investimentos, como por exemplo no caso das hipotecas das casas nos Estados Unidos, que não tinham contrapartidas suficientes para justamente devolver o dinheiro ao investidor, gerando calote em cima de calote e o início de uma quebradeira de bancos. Governos do mundo todo tiveram de intervir nos mercados altamente desregulados, com aportes bilionários de dinheiro dos contribuintes, para estancar uma crise que poderia ainda piorar. Aquela crise foi, de certa forma, superada, mas os mesmos erros, com muita emissão de dinheiro e alta liquidez que fazem investidores apostarem em negócios ou títulos de alto risco de retorno, poderiam nos levar, nos próximos anos, a uma crise semelhante à de 2008, com riscos ainda maiores, ou seja, dela ser pior. Uma nova bolha estaria por vir. A tese é baseada em alguns levantamentos do gestor de investimentos Marcelo Lopes, com quem conversei mais cedo. Acompanhe. Marcelo, a gente está vendo a economia americana em franca expansão. Aliás, chama a atenção os programas de compra e venda nos Estados Unidos. Aliás, isso virou reality show. E acho que é um reality realmente uma realidade, porque a gente vê o comércio explodindo nos Estados Unidos. Compra de imóveis. E evidentemente que você se lembra de 2008, da crise que estourou justamente com as subprimes ali, que de alguma forma são títulos podres para financiar imóveis, e aquele movimento não parava nunca. Nós soubemos do resultado de 2008, nós vivemos a maior crise mundial. Você é um dos que estão defendendo, aliás, é exatamente quem está defendendo. Eu não tinha ouvido ninguém falar dessa possibilidade de estarmos na iminência de uma nova bolha a explodir no mercado americano, em primeiro lugar, e depois isso se alastrar pelo mundo todo. Por que você acredita nisso? Tá, eu não sei se ela vai começar no mercado americano, mas hoje, para todo lado que a gente olha, Piotr, tem uma bolha. Nos Estados Unidos... uma bolha de consumo. Uma bolha de tudo, absolutamente tudo. Você vê, desde Bitcoin a quadros famosos, a ações, absolutamente tudo está numa bolha. E por quê? Tudo começou em 98, quando o Fed começou a baixar a taxa de juros, depois que um grande fundo, que é o Long Term Capital Management, investiu pesadamente e alavancou bastante em títulos da Rússia. Depois que a Rússia entrou em default, Piotr, esse fundo foi liquidado e várias pessoas iam perder dinheiro. Então, para evitar um colapso ou um mini colapso no mercado financeiro, o Fed abaixou um pouquinho a taxa de juros. E aí ele acabou empurrando um outro setor que estava despontando, que era o setor de tecnologia, para novos níveis, tá? E aí a gente teve o Nasdaq explodindo e culminou que o Fed teve que voltar a subir a taxa de juros, porque a inflação estava começando a voltar nos Estados Unidos, e acabou com o crash de 2000. E aí um crash que era de um fundo passou para um setor. E aí, para evitar algum sofrimento no setor, o Fed abaixou a taxa de juros de novo, só que dessa vez para 1%. E manteve assim até 2004, quando ele voltou a subir a taxa de juros. E nesse período ele criou uma bolha muito maior, então, que foi a bolha dos imóveis, que estourou em 2007 e 2008, do subprime que você corretamente mencionou. E o que o Fed fez para aliviar os sintomas das consequências dessa crise? Ele abaixou a taxa de juros dessa vez para 0, manteve assim por vários anos e ainda veio com os programas de Q1, Q2, Operação Twist e Q3.
O que é exatamente isso? Impressão de dinheiro. Impressão de dinheiro. Em termos básicos, é impressão de dinheiro, não tem outra coisa. E a Operação Twist foi, obviamente, comprar títulos longos para abaixar a taxa de juros, forçar a curva para baixo. Mas aí vamos fazer só um ponderamento. Isso traz muita liquidez para o mercado. Sem dúvida. E as pessoas começam a comprar, só que o problema é onde isso está lastreado. Sem dúvida, especialmente se a taxa de juros é muito baixa, a pessoa tem um incentivo para um consumo muito grande. Só que os investidores americanos já estão quase que no limite. Você vê, já está tendo problema com os cartões de crédito lá, está tendo problema com dívida estudantil, está tendo problema com auto loans, que é os empréstimos para compra de automóvel. Então isso está se alastrando para vários setores nos Estados Unidos. A gente está vendo muita alavancagem no sistema, até na própria Bolsa, que em 2009 a compra de ações na margem era de 170 bilhões, hoje está em 550 bilhões. Então o negócio cresceu sem proporção, porque está todo mundo procurando retorno e ele tem que investir em cada vez títulos mais longos com mais risco. Olha, o exemplo clássico que a gente tem é a Argentina, que acabou de vender, no meio do ano aí, ela vendeu quase 3 bilhões de dólares em títulos de 100 anos. E se você olhar para os 200 anos de história argentina, ela já entrou em default 8 vezes. 5 vezes nos últimos 100 anos. Default é deixar de pagar, só para a gente lembrar. Default é deixar de pagar. Ou seja, é dar calote na dívida, coisa correto. Que nós no Brasil demos na época do Sarney. Sarney, correto. E a Argentina deu recentemente há 3 anos. Custa caro ao país depois fazer isso aí? Aparentemente não, porque a Argentina acabou de fazer em 2014. Bom, pois é, chama atenção. Sem dúvida, porque está todo mundo desesperado. E o mais impressionante é que ela emitiu essa dívida pagando 8% ao ano. Agora, você vai emprestar dinheiro para um país quebrado por 100 anos em uma outra moeda e vai esperar que... E o país que tem história de dar o calote por 8% ao ano, está errado. Você sabe que está errado e que o mundo inteiro está sendo empurrado para tomar risco e essa história não vai acabar bem, pior. Bom, o mundo inteiro está sendo empurrado para tomar risco. Mas eu tenho um apetite por risco também. Que alguém que compra esse título está comprando esse título por qual razão? Levando-se em conta esse histórico de calote da Argentina nos títulos que tinham negociados os títulos da dívida argentina. Ou seja, e emite novamente e consegue emitir, consegue vender. Surpreendente. E vender a bom preço. Sem mas dúvida. eu tenho o que está faltando alguma outra área para investir no mundo e o sujeito está escolhendo correr esse risco? Olha, eu acho que as empresas estão aproveitando esse momento para emitir mais títulos e conseguir captar. E o que elas fazem? Elas captam esse dinheiro e recompram ações. Como o custo da dívida é muito baixo e elas recompram as ações, o lucro por ação delas sobe. Então, aparentemente, dá uma aparência de crescimento, dá uma aparência de maior lucratividade. De contabilidade positiva. Correto. Mas por trás disso tem uma máquina contábil fantástica, rodando a favor deles. Então, os investidores vão correndo atrás disso e são enfeitiçados para achar que aquele momento vai perdurar. Mas a gente acha que está chegando no limite, Piotr. Para todo lugar que a gente olha, tem problema. Tem conflito no Oriente Médio, tem conflito na Síria, tem conflito no Mar do Sul da China, na Coreia, na Ucrânia. Tem pequenas rusgas aí entre Irã, Estados Unidos e Rússia. Que foram afloradas novamente. Correto. Pela política internacional de Donald Trump. Correto. Tem a bolha na China absurda, especialmente no setor de imóveis, tem bolha na Austrália, no Canadá, também no setor de imóveis, problemas na Europa, os bancos da Espanha e da Itália totalmente quebrados, a Grécia com problema, nada foi resolvido na Grécia, o pessoal parou de falar em Grécia, mas eles dão uma ajuda emergencial, empurram com a barriga para os próximos um ano, 18 meses. Mas o problema volta depois, porque eles não resolvem o problema, eles vão empurrando com a barriga. Tem o Deutsche Bank, que é o maior risco financeiro para o mundo hoje, e isso não sou eu que estou falando, é o próprio FMI. A posição em derivativos do Deutsche Bank é hoje 55 trilhões de dólares. O banco alemão. O banco alemão. Mas por que ele está nessa situação? Ele começa a fazer contratos de derivativos porque é extremamente lucrativo para os diretores que estão lá e, poxa, se acontecer algum probleminha, alguém vai pagar caro por isso. Marcelo, vamos fazer uma conta básica para entender exatamente o básico da contabilidade. Tá. Alguém paga, alguém recebe. Correto. Isso é simples. Correto. O dinheiro de quem pagou saiu de algum lugar. Correto. O dinheiro que alguém recebeu vai ser investido em outro lugar. Isso é contabilidade simples. Tá. É a tal da roda da economia que está girando. Correto. Esse dinheiro, você já fez menção de emissão de moeda. Esse é o grande ingrediente para gerar inflação. Correto. E falsa liquidez no mercado. Correto. O sujeito começa a ter um dinheiro que, na verdade, não está lastreado no lucro de alguém, porque ele vendeu bastante, porque ele criou um negócio que é um serviço que se vende, que se paga e tudo mais. Com quem vai ficar o problema do prejuízo?
Levando-se em conta? Provavelmente com os pagadores de impostos que sempre pagam a conta no final. Então, o que foi o que aconteceu em 2008. Os governos é que socorreram o sistema privado. Correto. E é o que vai acontecer novamente. Eu acho que a bolha que a gente está vivendo hoje, Piotr, acho que as pessoas têm dificuldade para enxergar essa bolha porque está todo mundo dentro dela. É uma bolha no setor de bonds, principalmente, que são os títulos do governo. Então, como os títulos do governo estão lá em cima e os juros estão lá embaixo, eles empurram todo mundo a tomar mais e mais risco. Então, a bolha que a gente está vivendo hoje é sem precedentes e a gente não consegue ver porque a gente está dentro dela. Em 2008 era claro que você viu o setor de imóveis despontando, em 2000 era claro que você viu o setor de internet despontando. Hoje você não consegue ver nada, porque a gente está dentro da bolha. Tudo tá alto. E se a gente olhar, esse é o caso que a gente está vendo no mundo. Você citou os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, a Europa, a China. E o que nós temos hoje no Brasil? Porque no Brasil, por exemplo, o banco corre quase risco zero. Olha, eu Ele acho não que se expõe ao risco nenhum, não empresta dinheiro a juro baixo. Ou seja, na verdade, a nossa discussão aqui no cenário econômico é justamente denunciar que o banco no Brasil não tem nenhuma política de fomento. O banco não empresta dinheiro quase nada, muito pelo contrário. Ou se empresta juros absurdos. Mas, enfim, e qual é a posição do Brasil nesse ingrediente de uma possível nova bolha? Olha, eu acho que se houver problemas na China e houve uma pequena desvalorização lá em agosto de 2015, foi cerca de 3% no yuan, a bolsa daqui sofreu bastante e o câmbio aqui sofreu bastante. Então, se houver um problema grande na China e tem grandes investidores como Kyle Bass, George Soros apostando contra a China agora, o Kyle Bass deu uma entrevista outro dia falando que ele espera uma desvalorização de pelo menos 20% na moeda chinesa. Se ocorre um negócio desse, vai mandar péssimos sinais para o mundo inteiro, o Brasil não vai conseguir escapar. O maior mercado exportador do Brasil é a China. Exatamente. Quase que 1/3 das nossas exportações vão para a China. Então, se a China tem um problema, a gente vai ter um problema. 2 perguntas rápidas. Em 2008 e 2009, os governos do mundo tinham caixa para suportar aquilo, tanto que foram exatamente foram os que bancaram os exageros do sistema privado. Especialmente a China, que veio com um programa de ajuda financeira lá para os bancos e começarem a emprestar para o setor e puxar a economia de novo. Agora, nós estamos falando de 2008, nós estamos agora indo para 2018, nós estamos falando de 10 anos de diferença. Eu fico imaginando que se os governos conseguiram se capitalizar nesse tempo. Não, muito pelo contrário, então, estão totalmente descapitalizados. Corremos o risco de não será o governo que terá esse caixa, vai ter que recorrer a impostos. Vai ter que recorrer a impostos. Aqui no Brasil a gente já viu isso. Impostos somos eu, você, todos nós, é isso? Todos nós. Provavelmente vai ser essa a saída. Alguém vai ter que pagar, certamente não vão ser os grandes bancos. Mas não temos risco aqui no Brasil, à exceção da história da China, tem mais alguma outra coisa? Olha, é difícil saber de onde que vai vir, Piotr, porque a gente está numa bolha absurda. É difícil saber de onde que vai vir um alfinete que vai estourar essa bolha. Mas você vê Bitcoin batendo recorde todo dia. Sem lastro nenhum. Sem lastro nenhum. O quadro do Da Vinci sendo vendido por 450 milhões de dólares, sendo que a última foi do Jackson Pollock em 2006, também pouco antes dos problemas do subprime. Então, você começa a ver os sinais clássicos de bolha, o pessoal começando a comprar qualquer coisa a qualquer preço com medo de ficar de fora. Então tem muita... com medo de ficar de fora. A história do Bitcoin é isso também, não é? Então, principalmente isso. E você vê agora, o pessoal está sendo empurrado até aqui no Brasil a correr mais risco, porque com a taxa de juros baixando, a gente está vendo um pouquinho do que acontece no mundo, mas a taxa de juros há um ano e meio era 14%. Hoje está em 7%. Então você vê os investidores já falando em ir para a Bolsa, ir para um fundo de private equity, comprar imóveis, porque os 7% não remuneram. A taxa de juros real é exatamente a mesma, mas para o investidor 7% é muito pouco. Então ele acaba sendo empurrado a correr mais risco. Isso é um grande problema. Na hora errada, eles vão atrás de risco. Agora é hora de ter cautela, prudência e não perder o que a gente já ganhou no passado. Marcelo, obrigado pela gentileza da entrevista, viu? Prazer. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom, o Marcelo Lopes fez aí uma análise global de riscos que nós estamos correndo hoje com essa enormidade de bolhas. O Bitcoin faz só parte disso. O Bitcoin seria uma das bolhas, mas há outras bolhas de mercado, ou seja, com esse aporte enorme de recursos, com essa alta liquidez que tem hoje no mundo, fazendo justamente investimentos em títulos ou em aplicações financeiras com muito risco, ou seja, de longo prazo, muito volátil, sem renda fixa, ou seja, com renda variável. Mas só para fazer uma menção, detalhe neste caso. Quando eu fiz, tanto na abertura dessa entrevista, quanto nas perguntas com relação ao Marcelo, na entrevista com o Marcelo, eu fiz menção ali a problemas de não pagamento, mas não confunda com as altas taxas de inadimplência no Brasil. O não pagamento ali é exatamente por um problema de liquidez que houve lá.
No caso do Brasil, nós falamos recentemente quase 60 milhões de brasileiros com CPF negativado, mas neste caso brasileiro, este atual, o qual nós estamos vivendo, duas coisas. Nós estamos saindo de uma crise financeira pesada, com PIB negativo em 2015 e 2016 e uma saída da recessão agora em 2017, com possibilidade do PIB ter um crescimento de 1% agora, o que não recupera o problema, só mudou o rumo que a economia estava indo, e isso é uma notícia extremamente positiva. E detalhe, a dívida do brasileiro hoje, da média dos brasileiros, o ticket médio da dívida é de valores, por exemplo, em torno de R$ 1.200, e neste caso são valores pequenos, são valores, por exemplo, 200, 300, 400 no mesmo CPF, ou seja, que chegam nesses R$ 1.200. Não é nenhuma especulação financeira, gastos exorbitantes dos brasileiros, até porque aqui no Brasil nós temos um problema muito sério do quê? De crédito caro, os juros exorbitantes cobrados pelos bancos, do quais nós falamos há todo dia. Tanto que na crise de 2008 os bancos não sofreram aqui no Brasil porque eles não emprestavam dinheiro para quase ninguém, não corriam risco nenhum no mercado, diferentemente do que ocorreu nos Estados Unidos. E a Associação Brasileira de Proteína Animal divulgou o balanço dos resultados dos setores de aves e de suínos em 2017. Eu falo novamente com a Vanessa Casalino aqui em São Paulo. Vanessa, a Operação Carne Fraca brecou as exportações especificamente de frango e de carne suína, né? Piotr, até que não, viu? Segundo a BPA, os resultados superaram as expectativas que foram abaladas aí pela operação, né? Isso porque o país enfrentou sanções de 77 países. Vamos então às projeções? No que se refere à carne de frango, a produção brasileira deve encerrar 2017 com um crescimento de pouco mais de 1%. Aí vão ser 13 milhões de toneladas. Para o ano que vem, a expectativa é de um crescimento de 2 a 4% sobre o registrado esse ano. As exportações devem fechar o ano em 320 mil toneladas embarcadas, uma queda de 10%, mas com uma receita 6% superior de mais de 7 bilhões de reais. Já a produção de suínos deve fechar 2017 com alta de 0,5%, com mais de 3 milhões e 700 mil toneladas. Para 2018, a previsão é de um aumento de 2 a 3%. As exportações devem encerrar o ano com embarques de mais de 600 mil toneladas e um aumento na receita de mais de 9%, a 1 bilhão 600 milhões de reais. O setor avalia ainda que essa relativa estabilidade cambial de 2017 favoreceu as exportações. Em relação ao mercado interno, a avaliação é de que houve uma recuperação dos níveis de consumo que foram perdidos ao longo dos 2 últimos anos, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Daqui a pouco os números do mercado financeiro de hoje, aqui do Ibovespa, a gente volta em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, com os números de hoje, do fechamento aqui do mercado. Vamos ao Ibovespa e também ao dólar comercial. O Ibovespa ontem teve uma alta, hoje uma queda expressiva de 1,22%. Voltou à casa dos 72 mil pontos, ontem tinha chegado a 73 mil pontos, hoje 72.914 pontos. E o dólar comercial, que tem tido várias altas seguidas, hoje uma baixa de 0,36%, cotado, portanto, a R$ 3,32. Nós temos falado de vários índices de confiança do mercado, como da expectativa da indústria, do setor de serviços, do consumidor e dos movimentos do mercado de capitais, como aqui da Bolsa, sendo que a maioria tem apresentado resultados positivos se a gente analisar numa perspectiva de longo prazo ou o passado recente. Nós temos mais 2 indicadores que conseguem antecipar o que vai ocorrer na economia brasileira no próximo ano e a expectativa, segundo esses indicadores, é boa. Vamos dar uma olhadinha, nós preparamos uma tela. Olha, a sigla parece que chama muita atenção, exatamente, é meio estranha, IACE de novembro, que é o indicador antecedente composto da economia que teve uma alta de 0,5%, exatamente isso. O antecedente é justamente a série de informações que se consegue captar para entender o que pode acontecer com a economia. E ele subiu 0,5 ponto ali, ou seja, 111,2 pontos, chegou a 111,2 pontos. Se a gente olhar agora para um outro indicador que mostra ali, nós vamos mostrar ali, olha, o índice coincidente composto da economia, o ICCE, de novembro, também teve uma alta. Esse é exatamente o que mensura as condições atuais da economia e também teve uma alta de 0,3 a 99,9 pontos. Detalhe que esse indicador antecedente composto da economia, que foi exatamente o primeiro indicador, para o Brasil foi lançado em julho de 2013 e ele é exatamente confiável porque ele faz uma comparação da economia brasileira com vários outros países. Por exemplo, 11 países e regiões já cobertos exatamente pelo que se chama de Conference Board. China, Estados Unidos, zona do euro, Austrália, França, Alemanha, Japão, México, Coreia, Espanha
e Reino Unido. Ou seja, é uma comparação do Brasil com essas outras economias. Até outro dia a gente estava muito mal e agora temos esse crescimento. O Cenário Econômico fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. A gente volta amanhã, hein?